Olá, Hair Bosses! Estamos começando mais um episódio com uma mulher muito poderosa. A gente recebe tantas mulheres poderosas aqui e isso deixa a gente muito feliz, Nossa, né? é um presente, assim, cada vez mais a gente fica realizada. E a gente se enche de energia, porque esse podcast aqui é um presente, né, pra Nossa, gente. com certeza. Todo dia a gente aprende alguma Nossa, coisa. a gente aprende, a gente se reenergiza, assim, sabe? A gente ganha forças e com convidados maravilhosos. E ter a oportunidade de trazer mulheres aqui que representam o tanto que essas mulheres representam para o mercado e pra gente. É muito, É muito gratificante, é um presente. E hoje a gente tá aqui com essa mulher que ela é a Rainha maga, a rainha dos castanhos iluminados, Cris Ferreira! E para tudo com esse cabelo. Olha Não, o cabelo o dela, brilho, gente. Vocês o estão brilho. vendo o brilho que a gente tá vendo aqui? A gente tá impactada com Ai, esse brilho. gente. Impactada com a cor, com o brilho. Sempre tô, eu sempre falo do seu cabelo. É lindo demais, é de verdade. Adelaide. É igual os cabelos que ela posta lá, que parece cremoso. Eu falei. Cremoso, eu adorei a palavra. É cremoso. Eu acho que isso já é uma inspiração, Não tá? Olha aí. Coleção vindo aí, né? Porque Olha, que bom. Cris, seja muito Adelaide, bem-vinda. eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, a Bárbara. Muito obrigada pelo convite. Veio no momento certo, porque já faz tempo, né, que a gente tá Sim. ensaiando e nunca Sim. deu. Uhum. E eu acho que valeu a pena, porque eu tô vivendo outra fase da minha vida que eu ainda não compartilhei. Olha, então vai ser aqui em primeira mão. Amei. Então, teremos muitas novidades, Sim, então. muitas novidades. Eu acho que o que eu quero trazer hoje é força para a mulherada, sabe? Porque tô chegando em um lugar que eu jamais imaginei. E foi através da minha história, Uhum. né? Todo mundo conhece, quer dizer, muita gente conhece a minha história, sabe, né? Eu preciso até falar brevemente que eu vim de Alagoas, que eu larguei minha família, que eu vim tentar a vida aqui em São Paulo, como muitas pessoas fazem, né? Passei por tudo que tinha que passar para chegar onde estou, né? E a gente está falando de São Paulo, essa cidade que é gigante, né? Que tem muitas possibilidades, mas também que a gente tem que ter muita coragem, Muita. né? O tempo todo. Uhum. Então, Mas não conta ela breve, não conta ela mesmo. Pode contar. A gente sabe, mas eu quero que todo mundo saiba. Como Tá. que você falou assim, eu vou pra São Paulo? tá. Como que foi isso? É tão bom contar a minha história, porque eu vejo nos cursos que eu ministro, nas palestras, às vezes as pessoas, quando eu piso no palco, elas já começam a chorar. Eu falei, mas já? Né? Já começo a chorar. E aí eu entendo, porque eu também já passei por isso, né? Então, aquilo toma de conta de mim de um jeito. E é muito bom você olhar para cada carinha e ficar ali, sabe? Te olhando. Vamos lá. Eu saí do Nordeste, de Alagoas, eu sou alagoana. Um certo dia, Vamos partir do princípio. Eu entrei na área com 15 anos. E eu nunca trabalhei em outra coisa. Eu tinha sede por conhecimento. E é bem importante falar que o que me trouxe aqui foi conhecimento, né? O que fez buscar uma outra vida aqui em São Paulo foi buscar conhecimento. Não foi fama, nem riqueza, nem nada. Foi conhecimento. Então, eu venho de família simples, de uma família bem sofrida. Antigamente eu chorava quando eu contava isso. Eu chorava. Hoje eu já me fortaleci tanto, eu já contei tanto essa história. Hoje eu conto com muita gratidão. Eu tenho orgulho da minha história, sabe? Eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei. Então eu cheguei para minha mãe e falei, olha mãe, eu vou para São Paulo. Pega tudo o que eu tenho, que eu já morava sozinha, né? Eu já tinha um filho. Entrei na área com 15 anos, como eu estava falando. Sempre trabalhei, sempre busquei ser independente, né? Sempre, no pouco, ajudei a minha família. E um belo dia, eu tinha uma amiga minha que morava aqui, e ela falou, por que você não vem para São Paulo? Eu falei, mas como, né? Como que eu vou deixar meu filho? Enfim, do nada, eu decidi. Falei, mãe, você pega minhas coisas, você pode ficar com o meu filho por um tempo, que eu não sabia quanto tempo, que depois eu venho buscar. Desse jeito, determinada, assim. Uhum.
E a minha mãe eu acho que mãe, né? Mãe Vai sempre apoiar. sempre apoia, né? E naquele momento, minha mãe me apoiou bastante, minha família. Mas imagina você deixar toda a sua família para lá e você deixar o seu filho. Eu acho que quem é mãe entende, né? Eu vejo você falar da Pietra. Você sabe. Sim. Imagina você passar o tempo sem ela. Sim. E te conhecendo, sabendo como você é também, eu imagino o quanto isso foi difícil. Nossa, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. E aí eu vim pra cá, pra São Paulo. Eu fui morar na casa de uma amiga da minha amiga. Porque na casa da minha amiga não me cabia. E a única coisa que tinha na casa dessa pessoa que me acolheu, que eu sou muito grata, a Josi, era um espaço pequeno entre a cama e o guarda-roupa. Porque ela morava num quarto e banheiro. Uhum. E aí, eu dormia naquele colchão que dobrava assim, ó. Ele dobrava. Ele não ficava espalhadinho. Gente, aquilo dava uma dor nas costas. Dava uma dor nas costas e eu dormia. Imagina que quem é do Nordeste sente muito calor, porque lá é muito calor, né? Imagina quem vir para São Paulo, você já tem aquela pele calejada ali, de calor, do sol, e vir para São Paulo. Era uma época era abril, né? Tava entrando maio, então já tava esfriando. Então eu sentia um frio fora do normal. Hoje não, já tô acostumada. Mas eu sentia um frio fora do normal. E eu acho que tem muitas lembranças que marcam a nossa vida, sabe? E uma das lembranças era quando eu ficava vestindo várias roupas. Várias roupas, até não entrar mais, porque eu sentia muito frio e eu não tinha cobertor, e eu dormia no chão. E aquela situação toda ali, e muitas vezes eu falava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Por que eu tô aqui? O que eu vim? Por que eu tô passando por isso? Tudo bem, lá muita dificuldade, família muito simples. Imagina que eu com 14, 15 anos, quando eu comecei a escovar cabelo, né? É bem importante falar das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Sempre tem anjos. A minha mãe era muito pobre, meus pais muito pobres, muito. Então a irmã da minha mãe já tinha uma condição de vida melhor, então ela que comprava um secador, um creminho, uma coisa. Eu não tinha nada, mas eu tinha vontade e eu tinha talento. Todo o dinheiro que eu arrumava, Adelaide, era para ajudar em casa, não era para comprar nada para mim. Então, imagina, terminava de escovar cabelo o dia inteiro, que era muito barato, era tipo 4, 5 reais. E no final do dia, imagina não ter nada. E aí você pegar aquele dinheirinho. E muitas vezes a minha mãe chorava. Porque não tinha outra opção. Eu falava que eu tô forte, mas eu não aguento falar sobre tudo sem me emocionar. E minha mãe chorava, porque não tinha outro jeito, né? Não tinha nada pra gente comer. Parece que ficava esperando o dia passar para chegar aquela hora E lá nessa cidade, a renda da cidade era uma usina de cana-de-açúcar e a prefeitura. E muitas vezes, gente, eu trabalhava o dia todo e era fiado. Então era muito difícil mesmo. E aí, enfim, teve meu relacionamento, eu engravidei, não deu certo, fiquei mãe solo. Mas eu acho, olhando para toda a minha história, o meu filho foi o motivo de tudo, né? Foi por ele. Ele que foi o meu ponto, assim, primordial para tomar essa decisão. Daí eu vim para São Paulo, passei por tudo, frio, e aí eu morava perto de uma igreja. Essa história é muito legal, assim, sabe? Tava lá naquela dificuldade toda, a angústia, o vazio que dava de saudade da minha família, do meu filho. Aí a minha mãe muito católica, né? Eu cresci na religião, muito ali. Aí tinha uma igreja perto e eu ia para missa aos domingos. E eu naquele sofrimento, né? Naquele sofrimento, eu ainda não tinha encontrado um emprego. E porque quando você vem para São Paulo, gente, por isso que muita gente vem e não consegue voltar porque não tem dinheiro, não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que vir para São Paulo é fácil, mas eu falo que São Paulo é para gente grande. E aí
eu fui na igreja e eu senti uma vontade de falar com o padre, sabe? Eu queria falar com ele a todo custo e eu achava que ele ia me dar um colo. Uhum. Mas quando eu fui falar com ele foi muito duro comigo, né? Porque eu tava chorando, ai, padre, né? Que eu vim pra cá, deixei minha família lá, o meu filho, e chorando aos prantos. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, mas tem alguém te obrigando a ficar aqui? Você tem 2 caminhos. Ou você para de chorar e luta pelo que você veio buscar aqui, ou você volta. Eu falei, nossa, que padre mais duro, né? Eu falei, gente, precisa isso? Essa ignorância. E aí eu falei, cara, ele tem razão. Eu não escolhi vir. Por que que eu tô assim, nesse drama todo, chorando e tudo? Mas não era bem drama, gente. Doía muito em mim. Doía muito. Sabe? Começar na casa dos outros, naquela situação. Eu sentia muita dor nas costas, porque dormi no chão, num colchão assim, dobrado, não tinha o conforto, na casa dos outros. Você tem vergonha de abrir a geladeira, você tem vergonha de acender a luz. Enfim, é muito ruim. É muito ruim. E aí eu saí da missa, eu falei, cara, ele tem razão. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda, tem um primo dessa minha amiga, que é cabeleireiro, aí ele falou, eu vou te levar no salão que eu trabalho para você sair um pouco. Né? Porque a vontade que dá é só de você desistir. Uhum. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, era tudo tão diferente, sabe, do que eu vivia lá. Porque, como a Renata estava falando, Renata Pacheco, minha amiga maravilhosa, eu acho que todo cabeleireiro tem um começo muito difícil. Eu não conheço um que já começou no topo. Uhum. E aí eu comecei lá em Alagoas com uma cadeirinha e um espelho no quarto da minha mãe, ainda faltava quarto, né? E eu fico olhando, eu falei, gente, eu acho que eu era um pouco egoísta, né? Porque não tinha quarto sobrando para eu fazer isso. Então apertou ali para eu poder também ter um dinheirinho para a gente sobreviver ali. Uhum. E aí eu fui com ele no salão, fiquei encantada, né? Falei, gente, que bonito, né? Todo mundo trabalhando, as clientes, tudo, outro jeito. E eu já me imaginava naquilo. E a dona do salão, ela não sabe, mas ela me magoou muito. Ela me magoou muito. Ele falou, olha, essa daqui é a minha prima, que acabou de chegar do Nordeste. Aí ela pegou, saiu assim na porta do salão e falou, olha, tá vendo aquele salãozinho ali? É R$5. Para você que chegou, é bom você começar lá. Aquilo ali, eu queria trabalhar no salão dela, né? Por que ela não sabe, nunca vai saber? Porque ela faleceu. E às vezes eu falo, ela deveria estar viva para ver o meu sucesso. Queria, eu ia falar assim, já fala o nome dela, viu? Não é? É pesado isso, sabe? Mas é o que eu passei. Nossa, seu sentimento, É né? o meu sentimento. Quando ela apontou pro salãozinho e falou assim, olha, tipo, aqui não te cabe, mas vai buscar ali, que para você que chegou do Nordeste, é bom você começar num salãozinho assim, gente. Eu já estava fragilizada. Caramba. Eu chorei, mas eu chorei. Chorei absurdamente. Eu falei, gente, não precisava, né? Era melhor não ter falado nada. Uhum. E aí até me questionei, será que eu só merecia aquilo? O salão dela não era nem um salão de luxo, mas ela, tipo, aqui não tem oportunidade para você. E aí, não demorou muito, essa mesma pessoa, o Naldo, ele conhecia a menina do RH do espetáculo. Uhum. Né? O espetáculo, um salão grande, né? Muita gente conhece, tem história, né? Até porque o Celso Camura começou nesse salão. Então, quando eu cheguei lá, gente, era o salão dos meus sonhos. Porque quando eu estava em Alagoas, que eu escovava o cabelo da mulherada, o calor era escovando e assim, pingando. Pingando, suor, aquele calor. Nossa, era muito desconfortável. Naquela época, eu sonhava, eu falava assim, um dia eu vou trabalhar num salão que tem ar-condicionado, que tem manobrista, que tem café. Eu sonhava. Quando eu entrei no espetáculo, era o meu sonho. E aí eu falei, gente, aqui é o meu universo, é o que eu vim buscar. Daí, entrei lá, né? Sou muito grata pela oportunidade, pelo Naldo que me indicou. Falou com a Renata falou, olha,
Aqui tá precisando de assistente. E eu entrei lá como volante. Gente, o tanto que eu fiquei deslumbrada. Mas, e o tanto que eu sofri no começo. Não sabia o que era L'Oréal, não sabia o que era Kerastase, nunca tinha ouvido falar em Kerastase. Imagina você já se achar uma pessoa que sabe de alguma coisa e volta para estaca zero. Foi assim que aconteceu quando eu entrei no espetáculo. Eu falei, gente, eu não sei de nada. E detalhe, lá na cidade da minha mãe, eu já tinha muita cliente fidelizada. O público que tinha dinheiro era meu, eram minhas clientes. E aí, eu lembro assim, que tinha uma cliente que era muito rica, um cabelão, parava com um carrão. E quantas vezes eu não lavei o cabelo dela no tanque, Caramba. né? E era, nossa, chamava atenção. Ou seja, eu já tinha o capricho, eu já tinha. E aí, entrei lá, um salão com vários cabeleireiros, muita gente trabalhando, muita cliente. E fui lá, olhava, eu gostava, sempre fui muito observadora. E aí, eu sempre aprendi muito olhando. E aí, como tinha os técnicos, tem até o Hugo Maritan, que eu acho que você Das deve marcas, conhecer. olha daqui. Nossa, ele me ajudou tanto. Eu vivia enchendo o saco do Hugo. Hugo, para que serve essa linha? Para que serve? Eu sempre fui muito curiosa. Não sabia, então eu ia buscar. E naquela época não era como agora, que a gente tem o celular, né? E você tem a informação ali na palma da mão, imediata. Então era, Hugo, olha, né? Isso e isso. E é bem triste falar, mas quando a gente vem, você vem muito fragilizada e você passa por muita humilhação. Os cabeleireiros, graças a Deus que mudou, Adelaide. Sim. Porque naquela época eles humilhavam muito. E parece que as clientes achavam bonito aquela humilhação. E eu passei por muitas, né? Eu lembro que uma vez eu fui lavar o cabelo e aí eu coloquei o shampoo e passei assim. Gente, cabeleireiro, vai numa ignorância. Você nunca mais lava o cabelo da minha cliente assim. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada. Sabe, só pelo prazer de te humilhar, né? Aí não demorou muito, eu fiquei fixa de um profissional lá no espetáculo, né? Aí já trabalhava direto com ele, mas mesmo assim você tinha, né, que ajudar o outro quando aquele profissional não tinha cliente. E eu não gostava, porque eu não gostava da forma que eu era tratada. Eu não gostava da forma que alguns profissionais trabalhavam, de você segurar com buca. Graças a Deus que isso está mudando. Porque não tem nada mais bonito do que o ritual de você colocar um potinho e você ir lá e passar. Agora, imagina alguém ser tão inútil a ponto de ficar ali, segurando a cumbuca, né? Ou então, fazer você de presilha. E na hora que você vai soltando os cabelos, dá um negócio assim. Poxa, seu braço cansa. Então, muita coisa que eu passei naquela época, eu falava assim, se um dia eu tiver um assistente, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso, porque não é legal. E aí, foi passando, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre busquei dar o meu melhor. Eu podia estar passando o que fosse, mas eu não falava, né? Tava ali dentro da minha simplicidade, tava ali para cuidar. E aí, as clientes, quem não quer ser bem cuidado, uma boa lavada, enfim. Fui evoluindo ali, dentro daquele momento. E aí, muitas vezes eu falei assim, gente, eu vou desistir. Eu não vou continuar. Mas, um dia pelo outro. E aí, um dia, o seu Akira, que é o dono do salão, ele, naquela época, né? Eu acho que ainda tem, mas naquela época era mais. O seu Akira não é cabeleireiro, é somente o gestor, né? O dono do salão. Vivia muito na chantagem, sabe? A base de chantagem. Ah, o salão fulano de tal tá me oferecendo X. Se você não pagar X mais Y, eu vou embora. Aí um dia ele cansou. Aí ele falou assim, vou fazer um projeto para transformar os assistentes em profissionais. Mas, Adelaide, isso foi uma guerra. Porque os cabeleireiros não queriam. Imagina só, dar oportunidade para os assistentes, né? Que é isso? Enlouqueceu. Aí eu fui pintar o cabelo do seu Akira. E
Aí ele falou desse projeto. Aí ele falou assim, se você quiser entrar nesse projeto, eu vou pagar o melhor curso de formação e vou dar oportunidade para quem realmente quer. Naquela época, Adelaide, era uma época tão difícil. Eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que naquela época eu ganhava R$800. 500 eu mandava para o meu filho. E eu sobrevivia com 300. E eu tinha que ajudar na casa que eu estava. Então, eu praticamente sobrevivia de caixinhas de cliente. Era eu praticamente. E foi uma época muito difícil que eu comia muito pão. Pão e miojo, né? Eu passei 9 meses na casa dessa pessoa, depois o clima não... Como todo lugar, né? Acho que todo mundo quer ter o seu cantinho. E aí eu fui morar perto de Interlagos, em uma casinha pequenininha que apareceu uma oportunidade. E eu não tinha nada. É como eu falei, né? Tem momentos da minha história que eu falo, caramba, isso marcou. Eu não tinha nada. Daí a menina que trabalhava comigo, lá no espetáculo, ela falou, Cris, olha, eu tenho um fogãozinho, né, que eu não uso mais, e tenho um colchão fininho, é tudo que eu tenho. E a antiga dona tinha deixado umas coisas por enquanto. Gente, mas aquilo ali já era tudo para mim. Tudo. Eu chegava à noite cansada e, detalhe, todo dia eu ia chorando para casa. Todos os dias. Todos os dias, durante 4 anos da minha vida, eu chorei. Chorei. Chorei de saudade do meu filho. Imagina, ele tinha 6 anos quando eu deixei ele. E aí eu chegava, eu lia a Bíblia, muitas vezes eu não tinha o que comer, então eu dormia com fome. E no outro dia eu comprava pão, né? Porque pão era muito barato, agora que tá um pouco mais caro, né? Até o pão, né? Mas o pão era barato, eu conseguia comer. Foi uma época que eu enchei muito, eu engordei muito, porque eu só comia pão. E na hora do almoço, eu ia dar uma volta no quarteirão, porque ficava aquela cobrança, você não vai almoçar? Você não trouxe comida? Gente, eu não tinha comida, não tinha dinheiro. Eu preferia mandar tudo pro meu filho e garantir que não faltasse para ele, e eu me virava. Aí, naquela época eu não tinha guarda-roupa, não tinha nada. E uma lembrança muito forte também é das minhas roupas dentro de um saco de lixo preto. Lembrança também de esquentar a panela no fogo para passar a minha roupa para chegar impecável. Eu tô contando isso para vocês hoje, mas na época ninguém nem percebia. Porque eu não ficava me vitimizando, eu não ficava contando para a cliente para ela ter dó de mim. Eu simplesmente trabalhava dedicada no meu horário, sempre muito séria, sempre muito... Você sabe, a gente fez um trabalho juntos na Cadivel e você sabe que eu sou extremamente dedicada e exigente comigo mesmo também. Eu quero dar o melhor. Desde sempre foi assim. E aí, eu fiquei um bom tempo nesse lugar, né? Quando o seu Akira me deu essa oportunidade, eu morava nesse lugar e aceitei. Para mim, aquilo ali, quando o seu Akira falou, gente, eu arrepiei inteira. Porque parecia que Deus estava falando, agora é a sua vez. Aí, feliz da vida, foi no ano que abriu o Instituto L'Oréal. Eu fui da primeira turma. E você passava por uma seleção, né? Você tinha que fazer uma redação e você tinha que ter uma boa aparência. Eu lembro que eu fui na Eric comprar uma blusa para ir, era tipo um evento, né? Fui comprar uma blusa bege e eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá para fazer a redação, eu falei com a minha alma, né? Por que eu queria fazer aquele curso? Eu falei com a minha alma. E fui chamada. Até aí tudo bem. Trabalhando, ganhando pouco, né? Porque, gente, R$800, mandando 500. Aí pagava um aluguel de 200 nessa casinha e sobrava nada. Era caixinha que eu ganhava. E no primeiro ano que eu passei lá no salão, gente, eu ganhei muito presente. Muito presente. Eu já comecei a ter preferências, né? As pessoas falavam assim, eu quero fazer meu cabelo com aquela moça do sotaque. Né? Agora que tá misturado, mas eu era bem arrastada.
Eu amo seu sotaque. Eu era muito arrasada. E aí, aquela alegria toda que ia começar o curso, o uniforme era tudo branco, aquela coisa toda. Tudo bem. Ele pagava mensalidade. Mas como ir e o que comer, porque o curso era de 9 às 4. Uhum. Era comigo e Deus. Então, muitas vezes, eu fui para L'Oréal e eu fiquei de 9 às 16 sem nada. O pessoal, eles reuniam e iam almoçar. Gente, eu nem queria chorar, mas eu não consigo. Mas é assim mesmo. Eu ia ver vitrine, eu ia provar roupa. Sabe, pra dar uma enganada? Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma esfirra. Não tinha como. E aí, eu lembro de uma vez que eu passei mal no metrô, porque eu tava com fome. Tava com fome, não tinha comido nada, eu passei mal. Gente, eu passei muito mal. Mas, enfim, no outro dia, lá no salão, no meu horário. E hoje o seu Akira fala, por que você não me falou? Mas, poxa, ele já estava pagando o curso para mim. O que eu ia pedir mais? Eu já estava grata demais por aquela oportunidade. E aí, gente, a guerra começou dentro do salão. Porque os profissionais, eles não admitiam que tinha um grupo ali se formando de profissionais que vinham com uma base, com conhecimento, né? E foi realmente uma guerra. O cabeleireiro que eu auxiliava, nossa, chegou ao ponto, assim, dele mandar escolher entre ele ou eu. Que isso? Né? E aí, e não era somente ele, eram todos. Aí os profissionais começaram a sair. Aí ficou mais desesperador. Porque eu falei, gente, a gente está começando agora, não tem como sustentar o salão. Os profissionais estão indo embora. E aí, não só isso, né? Foi uma fase de muita tortura, o psicológico muito abalado por tudo que eu estava vivendo, pela confusão do salão. E muitas vezes eu falava, poxa, eu só queria uma oportunidade. Eu só abracei minha oportunidade. Qual é o mal nisso? Por que essa confusão toda, né? E aí, chega uma fase... É bem importante contar esses detalhes. Sim. Que era uma perseguição, assim. A ponto, assim, de falar... eu vou estapear. Se pegar cliente minha, vai ter porrada, sabe? Assim, nesse nível. E eu sozinha aqui. Imagina. E aconteceu uma situação no salão que me marcou muito. Um profissional, enfim, não gostou de uma situação que aconteceu, né? Que a assistente faltou e eu fui fazer o cabelo dessa cliente que estava marcado com essa assistente, que ele estava viajando. E eu falei, nossa, é falta de responsabilidade. Gente, é isso que eu falei. Nossa, mas o profissional ficou muito, muito furioso. E ele me levou numa salinha que tinha lá de progressiva. Ele acabou comigo. E onde ele pegou, você não tem família, você é sozinha. Nossa, gente, e eu, de fato, aqui, sozinha, né? Mas ele pegou no meu ponto fraco. Você é sozinha. Quem você pensa que é para falar assim da minha assistente, que tem família, que é pessoa de boa família, de educação? Gente, acabou comigo. Esse daí já morreu também, não? Não. Eu quero que ele veja. Eu gostaria também. Ariana. Eu gostaria. Merece. Ele acabou comigo, juro, naquele dia. E quem estava por mim? Deus. Não tinha ninguém para me defender. O seu Akira não podia tomar partido. Porque ele dependia do faturamento daquele profissional, né? E aí, aquela humilhação, aí foi um ponto, assim, que eu falei, chega, eu não quero mais. E aí, quando eu fui falar com o seu Akira, que eu não queria mais, né, que eu ia embora, que eu ia desistir, ele olhou para mim e falou assim, Cris, se você desistir, você está desistindo não somente dos seus sonhos, mas dos meus e dos seus colegas também. Olha que responsa, né? Uhum. Imagina ele falar isso pra mim.
Aí eu falei, mas eu não tô mais aguentando, né? Ele, mas Cris, né, pensa bem, né, você tem que passar por isso para poder fortalecer, não sei o quê, você vai ver. Ele falava, você vai ver que hoje eles te humilham, mas quando você crescer, eles vão te aplaudir. E aí, é assim, né? É assim. Infelizmente é assim. E aí, aquela situação toda, aquela pressão psicológica, a ausência, a dificuldade, tudo, e eu me dedicando, enfim. Antes de terminar o curso, o Soccer me promoveu, porque teve uma cliente que fez esse pedido para ele. Mandou um e-mail e falou assim, São Paulo, uma cidade tão grande, e eu não posso fazer meu cabelo com essa profissional que eu escolhi para fazer por vaidade de um profissional, né, do espetáculo. Aí o Shakira me promoveu. Gente, mas imagina, A guerra. Nossa. guerra, uma guerra assim, sabe? E ainda nessa época, eu acho que o peso de você perder sua posição para uma mulher ainda era, né? Pior. Porque tem, super né? assim, nossa, vai colocar uma mulher. Hoje em dia, eles já estão aceitando mais, né? Mas imagina, isso foi quando? Quando Exatamente. foi isso? Há mais ou menos uns 12 12 anos atrás, mais ou menos 10, 12 anos. Então, eu tenho certeza que isso também incomodava, né? Por você ser mulher também, Sim. né? É bem provável que a pessoa vai assistir. É bem provável. Tomara que assista, vai o mundo assistir, dá sim. voltas. E aí, quando eu fui promovida, eu tinha que trabalhar praticamente assim, de segunda a sábado. Porque eu já comecei a finalizar o curso e eu tinha que formar a minha clientela. Né? Eu só que era muito visionário, muito investidor, muito sábio, né? Pela experiência da vida mesmo. Então, eu trabalhava segunda-feira e a semana toda, de segunda a sábado, eu trabalhava para formar essa clientela. Aí, gente, comecei a atender as melhores clientes. Maravilhosa. Maravilhoso não, filha. Maravilhosa você, tô falando. Porque isso foi pior. Imagina pegar as melhores clientes do profissional. Mas é Elas pelo seu viam na talento. segunda-feira que ele não tava. Só pra fazer com Nossa, você. eu meti o pau, cortava, fazia mecha. Ainda, gente, Maravilhosa. sem saber. Porque você concorda que eu não tinha experiência? Aham. Eu não Sim. tinha experiência. E aí, mas tinha amor, tinha vontade, tinha capricho. Enfim, a coisa tomou uma proporção tão, tão grande que o cabeleireiro falou, ou eu ou ela. E adivinha? Ele falou, eu fico com ela. Por Seu conta- Akira, amamos Akira. você. Por conta do projeto, né? Tinham outros profissionais ali se formando na mesma turma, na mesma vibe ali, no projeto dele. E aí, eu fui trabalhando, e aí ele, no sábado, que esse cabeleireiro, que seria o último sábado dele, imagina, eu tava com a agenda lotada, maioria cliente dele, Meu Deus. e ele sentado. Caramba. Acho que uma cena que marcou muito foi ver que o seu Akira, ele me escoltou o sábado inteiro. Porque o seu Akira, ele tinha medo que acontecesse alguma Sim. coisa, sabe? Como ele ameaçava. Ele ficou sentado numa poltrona e eu com a bancada cheia de cliente. E o cabeleireiro do outro lado, sentado o dia todo, assistindo eu trabalhar em si. Ai, gente. Caramba, hein? Mas eu nunca imaginei que elas iam vir Sim. comigo. Sim. Eu tenho clientes daquela época. Eu acredito. Você acredita que eu tenho boas clientes ainda daquela Sim. época? E aí, enfim, ele foi embora. Aí muita gente do salão ficou contra. E tá certo, ele tinha um faturamento bom, né? E eu tava começando. O seu Akira enlouqueceu e tudo. Eu falei, gente, é a minha vez. Eu vou dar o meu melhor. Aí tá, trabalhando, tudo. Só que assim, o seu Akira, toda vez que eu tenho oportunidade, eu também falo dos pontos negativos dele. O seu Akira, ele estava investindo ali, mas ele não confiou 100% em mim, que eu ia dar certo. Daí o que ele fez? Ele contratou uma psicóloga, né, pra gente passar, né, por conta de tudo que estava acontecendo, por conta do nosso emocional. E ele também queria saber quem era cada um.
Inclusive, essa psicóloga virou muito minha amiga. E ele falava assim pra ela que todos iam dar certo, menos eu. É mesmo? É. Uau. E, gente, eu falo isso hoje aqui, e ele sabe. Ele sabe disso. Então, eu não tenho por que não compartilhar isso. Sim. Porque ele sabe, a gente já se perdoou, a gente já Isso sabe. que é bonito, né, Cris? E aí, ele não acreditava em mim. E o pior, assim, não é, eu tinha 32 anos por aí, ele falava que eu não ia dar certo porque eu era mulher. Uhum. Ele falava que eu não ia dar certo porque eu já era velha. Ele falava que eu não ia dar certo porque eu era um fracasso na rede social. E, cara, hoje eu não tenho cerimônia nenhuma de compartilhar isso, porque ele sabe. Ele sabe. Em qualquer palestra, qualquer momento que eu tenho oportunidade, eu falo, porque eu, sinceramente, dei a volta por cima, Claro. né? E tudo não foi para provar nada para ele. Foi Deus me abençoando o tempo todo, Sim. me levantando comigo, né? Você tá contando essa história, eu tô lembrando das suas fotos com a sua mãe, hoje, quando você traz ela pra cá, quando você Sim. viaja com E ela. seu filho, ele veio Seu qual momento? filho. Sim, aí agora vem o momento. Ah. O meu pai, ele tinha muito orgulho de mim. E eu lamento o meu pai não ter visto onde eu cheguei. Eu lamento. Acho que meu pai era o maior fã meu. Eu acho que ele já sabia o que ia acontecer. E aí, nessa turbulência toda, o meu pai não acha de morrer? Nossa. Ele ainda tava lá. Tava, meu filho tava lá ainda. Isso tudo sem ele, passando por isso tudo sem ele. Aí meu pai faleceu. Quando o meu pai faleceu na segunda-feira. E assim, eu acho que... Eu nunca falei isso, mas eu vou falar agora. Quando meu pai faleceu, antes dele falecer, ele morreu na segunda. No domingo, eu estava terminando de limpar a minha casa. Eu não tinha máquina, então eu lavava minha roupa na mão, na água fria, a mão roxa. E eu lá, lavando, não tinha máquina de lavar, não tinha nada. E aí, eu estava terminando de limpar a casa, eram umas 10 horas da noite. E eu liguei para minha mãe, porque todo dia eu ligava para falar com meu filho. E aí, eu ouvi de fundo quando meu pai falou assim, é a Cris, deixa eu falar com ela. Aí eu falei, mãe, fala pra ele, que amanhã eu ligo pra ele. Que... é forte, né? Que eu tô muito cansada e amanhã eu vou acordar cedo. Aí, gente... Nossa. Aí ele morreu na segunda. Imagina, quando eu fiquei sabendo, eu tava lá no salão trabalhando. Só vinha a vozinha dele no fundo, me pedindo pra ele falar comigo um dia antes. Nossa. Aí, falei, caramba, meu Deus do céu, que fase, né? Que fase difícil. E aí, quando meu pai faleceu, Deus sabe de tudo. A minha mãe não quis morar na casa dela mais, foi morar com a minha irmã. A minha irmã tinha a família dela, o meu filho foi junto. E aí, ficou uma situação muito difícil pro meu filho. Porque, enfim, por várias questões de família, enfim. Sim. Aí eu lembro que o meu filho, ele é muito caladão. Sempre foi muito caladão. Mas o ponto principal, assim, da virada... Eu acho que foi aí que a minha vida já começou a dar uma volta. Uhum. Foi quando ele falou assim, mamãe, vem me buscar, porque eu não aguento mais. Gente, parece que eu me transformei naquele dia. Eu lutei, assim... Eu já estava... dando o melhor de mim. Eu, não sei, me transformei naquele dia. Naquele momento foi transformador. E aí eu falava, gente, como que eu vou trazer esse menino pra cá? O colégio caro. Eu morava longe. Como que vai ser a minha vida aqui com ele? Né? E lá eu conseguia pagar uma escola boa pra ele, enfim. Dentro do que eu podia. O pai dele nunca foi presente, né? Em todos os sentidos. E eu também, gente, olha... Eu nunca quis perder meu tempo e minha energia buscando o direito dele. Eu estava focada demais. Uhum. Eu acho que a minha vida, ela teve muita renúncia, sabe? Para chegar até aqui. E aí, eu falei, gente, eu tenho que trazer meu filho. É um pedido de socorro. Aí, mais uma vez. Seu Akira virou um paizão para mim. Seu Akira, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, vamos trazer seu filho. Vamos trazer. E é engraçada a relação com o seu Akira, porque... Mesmo que ele falava que não acreditava em mim, que eu não ia dar certo,
Ele me acolhia, ele me ajudava em tudo que eu precisava. É bem importante falar isso. Sim. Vamos trazer seu filho. Vamos morar perto. Ele vai morar perto. Vamos ver uma casa aqui perto. Eu falei, gente, mas eu não tenho condições. Mas você vai ter. Você vai ganhar dinheiro e você vai ter. E aí, com a ajuda dele, por muito tempo ele me ajudou a pagar a escola do Kaique. Por muito tempo. E aí, trouxe o Kaique. Caramba, que demais. Trouxe o Kaique. Fui morar perto do salão. Moro até hoje, né, nesse mesmo lugar. E aí, trabalhava, Kaique em casa, Kaique ia para a escola, né? Eu saía para deixar o Kaique na escola. E isso o Kaique foi crescendo também, né? Foi crescendo e o seu Acre me ajudando. Fase difícil. E assim, o sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa o tempo todo. Eu acho que mãe sente isso. E alguns momentos da minha trajetória com relação a ele, era um sentimento de culpa muito grande. Porque ele já não tinha um pai, né? Eu tinha que trabalhar muito o tempo todo. E aí teve um episódio que me marcou muito. Foi um dia que o Kaique estava doente da garganta. Uhum. E eu fui trabalhar como de costume, um dia de sábado. Saí, deixei ele. Quando eu voltei à noite, gente, a casa estava toda escura do jeito que eu tinha deixado. Eu moro em um condomínio de casas. E aí, numa vila fechada, né? A casa escura. Eu falei, gente, ó, o coração já veio na boca. Cadê, né, esse menino que tá tudo apagado? Quando eu cheguei, gente, ele tava ardendo em febre. Caramba. Ele não tinha nem levantado. Ou melhor, ele falou que levantou, foi tomar banho para ver se melhorava. Imagina, ele já tinha 9 anos, ele passou 4 anos. Eu passei 4 anos para pegar o meu filho. 4 anos. Ele tinha 9 anos. E aí, passando por isso... Então, o Kaique, ele foi muito independente. Sim, ele aprendeu a se virar. Ele fazia o arroz, cozinhava o que tinha lá, sabe? Se virava, porque eu vivia exausta de tanto estar ali dedicada ao meu trabalho, né? Mas já conseguia pagar uma escola melhor, já morava mais perto do trabalho, mas passei por várias situações. Daí, como eu sempre fui muito focada em buscar conhecimento e abraçar as oportunidades que o seu Akira dava para todo mundo, porque é bem importante falar que o seu Akira, ele é um cara que ele sonha por você. Então, ele investia muito. Mesmo que esse investimento era anotadinho num caderninho. Entendi. Era anotado, filho. E eu sempre... Linha, né? eu sempre busquei conhecimento. Então, saí de L'Oréal, fui fazer Pivot Point. Fiz 3 módulos de Pivot Point lá no caderninho. Ele descontava. Eu não ganhava bem, mas tinha que pagar, né? Porque ele adiantava, ele pagava pra mim, depois ele ia descontando. E muitas vezes, gente, eu ficava devendo pra casa, eu não tinha nada. Ao mesmo tempo que eu achava que era desmotivador, né? Porque não recebia nada, trabalhava, eu pensava, não, mas eu tenho conhecimento, estou investindo. Então, sempre aquela vontade de aprender, de melhorar cada vez mais. Fiz Pivot Point, aí depois de Pivot, eu fui para a Andréa. Pécora. Eu fiz 30 cursos da Andréa Pécora. Nossa! 30! Em Ribeirão Preto. E eu lembro de uma vez que eu saía de manhã no sábado, trabalhava a semana toda, saía de manhã no sábado para ir trabalhar e já ia com a mala. E o Kaique ficava sozinho. Caramba. E eu lembro de uma vez que uma moça que limpava a casa da minha vizinha, você falou assim, você não tem medo não que alguém denuncie você no conselho tutelar? Eu falei, putz, ainda tem essa questão. Saía, chegava na segunda-feira à noite, já ia trabalhar na terça. E assim, fui indo, né, buscando conhecimento, dedicada, os 30 cursos da Andréa, me deu uma base de conhecimento em corte, que eu sei cortar cabelo. Então, aquilo ali já estava fazendo parte do meu propósito. Poxa, eu vim buscar conhecimento, que consequentemente... E aí foi uma época que, assim, entrou o Bruno, a Regina França foi dar treinamento lá no salão. Daí o seu Akira já gostou, né, do treinamento que ela estava dando para todo mundo. E aí já chamou ela para trabalhar no salão. E aí foi onde nasceu The Secret, que foi um sucesso, né? Só que quando aquela turma entrou, eu amo os meninos de paixão. Mas foi uma época que eu sofri bastante, porque o seu Akira,
ele simplesmente passou a dedicar o tempo e tudo para os meninos, né? E pra gente, ele já tinha investido, tipo, se vira. Uhum. E como ele não acreditava muito em mim, todo mundo que entrava era estrela para ele, mesmo que não fosse, né? Eu fazia a minha parte, eu acho que o que incomodava era o fato dele não reconhecer, sabe? Sim. O que eu estava fazendo ali. E aí entrou, aí aqueles cursos, todo que foi um sucesso, né? Acho que o The Secret foi um dos cursos que foram pioneiro também nessa coisa de dar curso dentro de salão, né? Foi na época que o Romeu começou, eles começaram e o Rafa também começou. Uhum. Daí, teve um sábado que eles iam para o curso do Rafa com o Mário Henrique, lá em Rio Preto. E aí eu fui junto, né? Só que, gente, ele foi um paizão para mim, mas ele me fez muito sofrer. Fez muito sofrer. Sou muito grata a ele, mas ele me fez sofrer demais. E aí eu fui com os meninos, fui de gaiata. Algumas coisas assim, me marcaram mesmo. Uma vez o Bruno de Viana, a gente foi jantar, ele falou assim pro seu Akira, o senhor precisa comprar um celular pra Cris. E ele meio que assim, mas ela não sabe nem mexer, sabe essa coisa assim, que você, se você achar, fica calado, não fala, porque isso machuca. E aí eu fui com os meninos pro Rafa. E quando eu cheguei lá, nossa, parece que o Rafa, de primeira, assim, a gente já teve uma afinidade, né? Fui com eles, foi um dia de sábado, o salão ficou vazio, o seu Akira ficou bravo, porque foi todo mundo, e ele não achava que fazia sentido eu ir. Os meninos, sim, porque os meninos davam um curso e ia meio que somar ali, né? Com o Rafa e o Mário Henrique. Mas eu que não precisava eu ir. Eu fui de gaiata mesmo. Eu fui porque Deus falou assim, você vai. E aí, quando eu cheguei lá, que eu conheci o Rafa, e o Rafa começou a falar sobre o Instagram e sobre as possibilidades, né, de você atrair o que você publicava. E quando ele mostrou a técnica dele de morena iluminada, eu falei, gente, é agora. É agora. Então, quando todo mundo estava nos platinados, eu voltei do curso e comecei a fazer morena iluminada. Aí, foi aí que a coisa começou a mudar para mim. E assim, eu sempre falo que eu sou resultado de muitos erros. Porque naquela época, eu errei muito na técnica e nas cores. Às vezes eu fazia, não aparecia nada. Às vezes eu fazia, parecia que precisava de uma correção de cor. E ali eu fui desenvolvendo e eu não desistia. E o Rafa, cara, o Rafa foi um anjo na minha vida. Porque o Rafa, ele começou a me mostrar. O Rafa estava sempre falando em mim. A gente estava sempre conversando. E o Rafa, ele, por muito tempo, até hoje, ele e André, porque como eu passei um período indo para André, também hoje é a minha amiga, assim. A gente pegou uma amizade muito grande, eu e o Rafa começou a me mostrar. Minha amiga, a rainha do iluminado, foi aí que começou. Que bacana. Né? Enquanto os meninos davam um curso de correção de cor, e o Bruno fazia até a Juju Salimene, enfim. Eles tinham um engajamento super alto, né? O Rafa já tinha mais de 10 mil seguidores, atendeu a Anitta na época, né? Então, assim, eles realmente eram estrelas. O que me dói, assim, nessa trajetória, 16 anos de espetáculo, é saber que, por muitos anos, a cereja do bolo nunca veio para mim. Mesmo estando lá, mesmo sendo leal, nunca foi para mim. Sempre ia para os outros, né? Eu nunca tive esse reconhecimento para o bom. Mas por muitas vezes eu carreguei o espetáculo nas costas, porque saíam todos os profissionais. Em um belo dia, né? Sucesso do The Secret e tudo, o pessoal lotava a turma, 20 e poucas pessoas e tudo. Eles decidiram que eles iam embora. E aí, mais uma vez, o seu Akira ficou sem ninguém e eu fiquei lá. E eu fiquei. Aí, quando foi em 2017, eu tava em casa num domingo e comecei a ver uma movimentação estranha no meu Instagram. Falei, gente, mas o que é que tá acontecendo, né? Aí uma cliente minha, que morava em Londres, falou, Cris, meu cabelo acabou de sair na revista Cláudia, falando que é a inspiração da próxima tendência.
Falei, cara, Eu não olha... sabia disso, não. É, Bacana. eu No fa- Insta? no Instagram. Eu falei, gente, eu deveria ter 1.000 e poucos, 1.700 seguidores. Uma coisa assim, sabe? E aí eu falei, gente, como assim? Foi o meu cabelo do Mário Henrique e do Pugliese. Aham. Os três. Super forte também. Se você olhar, ainda tem a matéria. Ai, que bacana. E aí, a revista colocou meu Instagram lá. Ah, Eu vejo isso como coisa de Deus. É. O tempo todo Deus preparou, sabe? Deus foi ali fazendo e tudo que eu passei foi para me transformar na Sim. pessoa que eu sou hoje, né? E você foi em busca de muito conhecimento, né, Sempre. Cris? Então você estava pronta. Eu estava pronta, eu tenho E, conhecimento. e é muito Deus mostrando pra gente que não é na nossa hora, na Sim, hora no do tempo dele, dele, né? Exatamente. Aí eu fiquei, nossa, super feliz. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, a Trans veio atrás de mim e a Meu Cadivel Deus. também. Olha, Ah, então porque a gente viu que o seu trabalho é diferente e a gente está buscando, não sei o que quê. legal. Aí eu falei com o Rafa, entre Trans e Cadivel, o Rafa tava na Cadivel, aham, tinha, né? fazendo aquele canal, YouTube. Exatamente. Na Sim. verdade, eu acho que ele tinha saído, mas ele sempre teve carinho, né, pela Sim, Cadivel. super. Aí ele falou, entre um e outro eu prefiro Cadivel. Aí eu falei, gente, mas como é ser embaixador? Eu não sei ser embaixador, eu não sei falar, eu não sei gravar. E aí é tão bom você olhar para trás e ver o quanto você evoluiu junto com a marca, né? Sim, isso é muito E aí, bonito enfim, mesmo. ganhei todos os produtos, fui testando e me identifiquei com a marca, né? Porque eu acho que o tempo todo eu fui de verdade. Eu gosto dos produtos, eu uso os produtos. E hoje, graças a Deus, a Cadivel, ela tá bem posicionada. Mas Sim, naquela é. época, o pessoal tinha muito preconceito. Uhum. Eu cheguei ao ponto, assim, de cliente falar assim... Ah, eu vi que você é embaixadora da Cadivel. Porque, assim, na cabeça das pessoas, a gente só usa isso. Não. A gente usa o que é melhor para Pra aquela necessidade. Exatamente. Sim. E aí, eu lembro de uma vez que a cliente falou assim, eu posso levar o meu pó descolorante? Eu falei, gente, que desaforo. E na hora eu perguntei assim, você leva a sua carne pro restaurante? Juro por Deus. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, tipo, me respeita, né? Aham. Eu sei o que tô fazendo. E aí, aquele preconceito todo da marca e tudo. Mas eu gostava. Aí comecei a Isso é muito fazer. E engraçado de ver que naquela época a Cadivel... Imagina, né? Fui mostrada para o mundo como referência em cabelos iluminados. Fazia cada platinado horroroso. Gente, a Cadivel me colocava para fazer aqueles platinados tão feio. Aí um dia eu me irritei. Eu falei, chega, eu não vou fazer mais isso. Eu não faço isso. Por que vocês estão me colocando para fazer isso? Aham. Enfim, e aí a coisa foi melhorando. Eu fui ganhando, né, mais dinheiro. Fui tendo mais condições e tudo. E o bacana foi que você gosta da marca, você se identifica com a marca e Sim. você foi crescendo, a marca foi crescendo com você também, né? Por isso que a Exatamente. história de vocês é muito bacana. A nossa história é uma história bem, bem bacana, porque tem essa questão de É relacionamento verdade. mesmo, É né? verdade. A gente briga, quebra o pau, mas tá ali se defendendo, né? E aí Aí a chave da minha vida virou. Quando o cabelo postou lá Na revista. No Instagram da revista. Exatamente. Gente, a minha chave virou. E como a gente nunca tá preparado para as coisas, né? Sim. Naquela época eu não estava preparada para o sucesso, para ter tanta cliente. Eu não tinha assistente, eu trabalhava sozinha. Aí, de repente, eu me vi com 10 assistentes, sem ter controle emocional nenhum. Nenhum. E tem que ter, né? Gente, para lidar com aquele tanto de cliente, eu tinha pavor de entrar no meu Instagram, porque era cliente pedindo, nossa, horário, eu quero horário, eu quero horário. E aí foi que tudo começou a mudar, né? Como você começou a se organizar depois desse furacão, né? Então, foi um furacão mesmo, Uhum. Adelaide. Foi um dia que eu passei, assim, o sábado inteiro desequilibrada emocional, chorando. Né? Porque eu trabalhava muito, a gente trabalhava muito. E aí era uma época que tinha tanta cliente que eu chamei até o Edmário. Ele já era profissional, ele tinha entrado no salão. E eu chamei ele para trabalhar comigo, para ajudar na demanda. Né? Ele trabalhou comigo um tempo... E eu, assim, não tinha noção nenhuma, assim, do que estava acontecendo, né? Porque se fosse hoje, eu ia aumentar meu preço, eu ia fazer uma peneira, ia trabalhar menos e ganhar mais. Eu não tinha orientação, enfim, foi uma coisa de louco.
Aí eu passei esse sábado inteiro chorando. Eu falei, gente, eu não quero mais isso. Eu tô ficando doente. Eu não quero mais. Eu vou diminuir. A gente chegava a fazer 12 mechas por dia, né? Atendia muita cliente. E aí eu falei, não quero, vou diminuir esse número para 6. Hoje eu faço 4, estourando 5, e olhe lá, né? Mas eu tive que ir diminuindo. Aí fui diminuindo até pela qualidade também. Se você Sim. faz um tanto desse, você não entrega. Sim. E você vai entendendo também, né, a sua melhor forma de trabalhar, e você cresceu sua equipe, você formou as meninas também, né? Exatamente. Aí veio esse papel, sabe, mais consciente. Mais gestão, né? De formar, de cuidar das meninas, né? Porque até então eu não sabia, eu não tinha experiência naquilo. E o tempo faz você aprender, Sim. sabe? Hoje eu tenho a Amanda que está comigo há 8 anos, né? A Amanda já é uma profissional, Sim. é muito leal, tá comigo em tudo, confia bastante, né? Porque se tá comigo é porque confia ali, né? Então é muito bom ver ela com o trabalho lindo que ela faz. E hoje eu também tento fazer o máximo por elas, Sim. sabe? Da mesma forma que a Cadivel, ela me mima, eu tento mimar elas também, para que elas não sintam, nossa, só ela ganha, tudo é bom. Então, assim, se é Dia da Mulher, se é Páscoa, eu tento o máximo fazer com que elas se sintam especiais e que eu falo para elas, gente, o que for ruim meu, não peguem, mas o que for melhor, a minha força, peguem, porque deu certo para mim, né? Então, assim, muita coisa resumida, porque eu acho que ia passar 2 dias aqui falando. Mas o que é bacana, que eu tava falando aqui, cara, enche meu coração de alegria quando eu vejo, assim, você no Instagram, dando carro pro seu filho. Trazendo sua mãe. Adelaide. Você viajando. Cara, então. sério mesmo, eu que conheço a história, Gente, só consigo olhar e falar, vale muito a pena, né? você sabe que o post que o pessoal mais comenta, o mais engajado, não é o cabelo mais bonito que eu tenho. É o carro. É o carro. É o carro. Muitas mulheres compartilharam ali. Então, assim, hoje, o meu filho, ele vai fazer 21 anos agora, no dia 29. Ele está fazendo engenharia mecatrônica. Ele fala inglês fluente e ele tá na Mercedes. Olha, não sabia! Ele tá, e era o sonho dele entrar lá, tanto que assim, ele fez meio que escondido, né? Mandou o currículo e tudo, foi chamado, tava na expectativa, pediu para minha mãe rezar e foi chamado. E hoje é tão gostoso olhar para a nossa história, o nosso passado e falar, gente, valeu a pena. Sim. Ele tava falando que ele contou a minha história pro chefe dele. Ele falou, caramba, sua mãe é foda, né? Então, assim, eu imagino ele contando pro chefe dele o que passou, como foi e aonde a gente tá. Então, assim, o meu filho, um grande homem, eu criei ele sozinho, o meu maior medo era que ele fosse uma pessoa que não respeitasse o outro, que não fosse uma pessoa boa, que entrasse nas drogas. E graças a Deus, o meu filho é uma boa pessoa, é super inteligente. E é gostoso hoje a gente poder jantar e ele compartilhar sobre o dia dele, os problemas que ele enfrenta lá. Esses dias ele teve uma reunião com os indianos e ele estava meio inseguro. Ele falou, mãe, o meu líder vai faltar e eu vou comandar a reunião. Meu Deus. Aí eu falei, filho, eu te dou R$100 se você gravar um vídeo para mim, você conduzindo a reunião. Aí ele falou, tá bom. Gente, o filho da Mânio me grava um áudio. Ainda perde os R$100. Eu falei, cara, eu quero ver, eu não queria um áudio. Não, mas você acha que eu ia gravar lá a reunião, eu conduzindo? Nossa, mas que satisfação, eu imagino, muito. Cris. Então, assim, eu acho que... E eu acho que é isso que traz essa legião de fãs que você tem. A Cris, Sim. em eventos, ela recebe carta, ela recebe presente. Nunca vi um negócio desse. Sim. É o que você falou, você sobe no palco, as pessoas estão chorando. É a história, Porque né? essa história é Exatamente. muito forte, né? Assim. Então, aí, quando eu achava que tinha passado, que eu tinha superado, que eu cheguei no meu ápice, eu conheci o Felipe. Porque, gente, eu acho que esse ponto também é muito legal falar. Eu renunciei muita coisa na minha vida. Sim. Relacionamentos, eu não queria perder o meu foco. Então, ali, ó, o meu trabalho. E lembro de uma vez que um colega meu falou assim, Cris, você não acha que você está ficando velha, daqui a pouco vai passar o seu tempo e ninguém vai te querer, juro por Deus.
Aí eu falava, cara, mas não tô nem aí se alguém vai me querer ou não. Eu tinha uma vida já tão gostosa comigo, sabe? Eu curtia o meu momento, eu curtia a minha companhia. E aí eu conheci o Felipe. Felipe, empreendedor, um cara muito ousado, né? Calmo, graças a Deus, porque senão ia pegar fogo nós dois. E o Felipe, a gente tá crescendo muito junto. E agora conta as novidades. Agora eu vou contar. Eu quero saber as novidades que tem Felipe, tem novidade. Gente, quando eu achava que tava bom, que eu já tava grata a Deus, que eu tinha dado o carro pro meu filho, né? Que já tava numa vida melhor, oferecendo melhor pra minha família, pra minha mãe, né? Como a Adelaide falou. Sim. Aí veio a história de ter um salão. O Felipe tinha uma sociedade. O Felipe é o meu namorado, tá, gente? A gente vai casar, mas ele ainda é meu namorado. Ele tinha uma sociedade, um salão no Campo Belo, com um amigo, e o amigo saiu da sociedade. Aí ele falou, Cris, vamos lá conhecer? Eu queria que você comprasse a parte do Vini. Aí eu fui lá. Gente, quando eu cheguei lá no Campo Belo, nesse salão, eu me imaginei lá. Eu falei, gente, e eu nunca assim. O que é importante falar também? Sobre lealdade. As pessoas, eu falo que a gente tem que falar o lado bom e o lado ruim também. A Cadvel, ela tinha um certo preconceito com o espetáculo, por ter uma estrutura velha, sabe? E aí teve uma fase da minha vida que todos os salões dos jardins me chamaram. Todos, sem exceção. Eu lembro que eu fui tomar café com muita gente ali. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi, falei, gente, isso aqui, na maioria das vezes, é status. Porque o que eu estou ganhando lá no espetáculo, mesmo vai caindo dos pedaços, é mais que os profissionais de alguns lugares, sabe? Alguns profissionais que trabalham nos jardins. Falei, gente, não vivo de status, eu vivo de realidade. E assim, a Cadvel, ela queria que eu fosse para um lugar mais bonito, né? Mais, enfim, jardins, aquela coisa toda, né? E eu sempre muito grata, o céu queria muito leal, não tinha coragem de deixar ele. Aí, tá, fui passando tudo, conheci o Felipe, gostei do salão, falei, tá, vou comprar. Aí, a gente começou a investir no salão, né? Do Campo Belo. A gente fez uma bela de uma reforma e tudo, e aí, em setembro do ano passado, né, 2023, eu comecei a atender no Campo Belo. Aí, eu ficava atendendo no espetáculo e lá no Campo Belo. O Felipe comprou a marca Espetáculo. E aí, como a gente é sócio, a gente juntou. Por isso que é Espetáculo by Cris Ferreira. E aí, comecei a atender nos dois. Aí, chegou uma hora que eu falei, gente, não dá. Eu vou ficar somente no meu. Aí, eu saí do espetáculo, gente, e eu não senti vontade de me despedir. De criar um post, de fazer um post falando, né, agradecendo e tudo. E eu perguntei para Deus, o que tá acontecendo? Por que eu não sinto vontade de me despedir desse lugar? Né? Hoje o Felipe, ele é dono, né? Ele é um dos sócios lá do seu Akira. A sociedade é dos dois, na verdade. E aí, vira e mexe, eu ia lá e tudo, mas sempre focada no Campo Belo. Aí passou e tudo, quando foi agora, em janeiro, o seu Akira me chamou. Falou, Cris, você quer comprar a minha parte do espetáculo? Eu falei, como assim? Né? Como assim? Aí ele falou, então, eu quero que o espetáculo viva mais 40 anos. E você é a pessoa que eu quero deixar o meu legado. E aí, imagina, né? Ele sentado lá, foi em casa, a gente conversando, a gente se perdoando, né? E assim, eu falei, quando que vai sair mesmo esse episódio? Esse? Daqui 3, 4 Calma. semanas. Daqui a umas 4 Ótimo. semanas. Então, porque, né, ainda muita gente não sabe, né? Então, fora esse, o Felipe comprou na Nestlé, que eu também entrei em sociedade, né? Um prédio maravilhoso, super potencial. Mas eu acho que, assim, do salão da Nestlé, do salão do Campo Belo, que hoje eu tenho orgulho de falar que tá pequeno. A gente, em 6 meses, triplicou o faturamento, o salão tá pequeno, e aí eu acho que a maior volta por cima da minha vida foi voltar pro salão como dona. Cara, Pro lugar que me deu oportunidade, quando eu entrei, eu só tinha sonho. Ser Nossa, a dona incrível. do espetáculo,
E fazer ele viver por mais anos, como o seu Akira fala, é a Caramba, maior que bênção história de linda. Deus, É muito sabe? lindo. É Nossa, tudo vale a pena, né? tudo. Quando você tá com amor, com dedicação. Exatamente. E assim, gente, o que eu mais busquei, o que eu mais prezo na minha vida é a minha independência financeira, sabe? Eu sou uma mulher independente. Eu sou a dona do meu dinheiro e eu faço o que eu quero com ele. Eu não preciso estar com alguém por esse motivo, sabe? Então, essa liberdade de você poder comprar a parte, faz isso. Gente, é resultado de toda a entrega. Tudo que eu passei só me fortaleceu. Sim, Até as coisas que o senhor Akira falava para mim. com certeza. Então, hoje encaixou. Eu entendi tudo. Eu tinha que passar para poder chegar até aqui, Caramba. né? Então, E a gente se basicamente pergunta isso. tanto, né? Por que isso está acontecendo comigo? Meu Exatamente. Deus, a gente sabe que, né, no fim, a gente sabe que a resposta a gente vai ter lá na frente. Exatamente. E E é veio. certeiro isso, né? Falei, cara, como assim? Como assim ele tá me oferecendo? E foi muito bonitinho que o seu Akira, ele chegou para mim e falou assim, Cris, o salão precisa de você. Imagina que eu passei 16 anos da minha vida naquele lugar querendo ouvir Aham. isso. E quando eu saí, ele percebeu, Uhum. sabe? Uhum. Ele não queria dar o braço a torcer, na verdade. Uhum. Ele falou, o salão precisa de você, precisa do seu toque, precisa da sua energia, né? Então, eu falei, caramba, eu não tô acreditando, né? Nossa, é muito legal tudo isso que vocês passaram juntos. Sim. E você agora vai dar continuidade a tudo que ele construiu. Exatamente. Que você Exatamente. também, né? Porque você tá há 16 anos Exatamente. com ele, né? Eu nunca construindo. trabalhei em outro lugar. Gente, eu fui muito fiel àquele lugar. Cheguei de Alagoas, entrei lá e lá estou. E eu nem sabia que você tinha saído. Por isso que você falou, não consegui fazer um post e tal de despedida, eu não sabia. Então Pra mim, você ficou tava nos dois lugares. Ficou meio vazio, porque como eu não me despedi, ficou... Ela sabia que, Tava quer escrito. dizer, tava escrito que Tava ela- escrito. Exatamente, o sentimento, eu sentia, né? Eu Tá falei, certo. gente, o que tá acontecendo? Eu não senti vontade, né? Enfim. Nossa, E aí Cris. a gente tá fazendo um vídeo, né, pra contar a história, pra fazer essa transição, bem legal. A O gente seu tá Akira vai se preparando, aposentar, vai sair de vai cena. sair de cena. Nossa. E eu vou continuar algumas coisas, eu já falei com ele, né? A gente já comunicou para a equipe do espetáculo. Algumas coisas eu quero dele, esse investimento, esse investir e acreditar nas pessoas, eu quero, mas muita coisa eu também não quero. Uhum, Né? sim. Serviu de aprendizado. Sim, com certeza. Parabéns Tudo. pela Que sua história. linda. É Nossa, bem longa, né? inspiradora. Não, mas é muito inspiradora, É real. muito inspiradora, assim, se a pessoa, né, que tá lá do outro lado tiver com esse olhar que a gente tá, com esse todo, te ouvindo de fato, né? Nossa, quanto você ensinou, né, assim, de Sim. resiliência, Sim, de determinação, Exatamente. de acreditar e fé, né? Sim, muita fé. Muita Muita fé. E, assim, com Deus o tempo inteiro, né? O Sem tempo, ser- só Deus. Só Deus. Só Deus. Porque tem coisa que você passou que, assim, eu falo, não sei, não conseguiria passar por isso. Eu acho que, assim, eu realmente... E eu não vou fazer... não fui... Gente, eu fui muito guerreira. Muito. Tá em São Paulo sozinha. Nossa, Depois demais. sem o meu filho, depois com o meu filho, né? O medo, aquela coisa toda. E ver, principalmente, o meu filho criando, sabe? A vida dele, se entregando ao trabalho. Hoje ele faz faculdade... e trabalha, então que mãe não quer ver Fazendo o que isso, ele né? quer, né? Fazendo o que ele quer. Me Isso fez é lembrar muito da legal. história da Maria, né? Que Sim, trabalhou comigo. sim, A Maria é também. uma assistente minha que ela veio do Nordeste. Ela tá aqui de novo Sim. agora. Bem legal. E muita são força. muitas amigas, muitas histórias, É, muitas então, pessoas. eu acho que é por isso que muita gente chora, né? Porque, imagina, Muito, quando se eu dei o identifica. carro pro Kaique de presente de aniversário de 18 anos, um Civic zerado. Gente, o tanto de mensagem que eu recebi. Tô emocionada. Eu tô passando por isso. Você é minha inspiração. Então, assim, o post mais engajado. Gente, esqueci de falar do meu prêmio. Da beleza. Fale, meu amor. Esqueceu não que tá aqui ainda, pode falar. Você tem que falar. Gente, não, e o ano passado... Do cabelo, maravilhoso. Engraçado, né? Teve uma época que a Cadivel me desligou. Desligou o time de embaixadores. Deu a louca neles. 8 meses depois, a Cadivel veio atrás de mim. E aí eu falei, agora é minha vez, né, Kim? Eu falei, agora é minha vez. Eu falei, eu volto, mas eu quero um curso de oratória. Eu quero uma campanha lá em Alagoas com
com o figurino de Marta Medeiros, que é a estilista de lá, assim, assado. Gente, você tava nessa negociação. Falaram ok. E assim eu fiz, né? Fiz minha oratória, fiz a minha campanha, ficou linda, maravilhosa, e tá. Aí quando foi no inverno agora, né, de 2023, eu fiz uma coleção. Eu amo mesa posta, amo postar minha mesa de café da manhã, porque o pessoal ama também. E eu me inspirei naquela... A primeira campanha foi inspirada nas falésias do Gunga, né, que são aqueles tons mais alaranjados, terrosos. E essa segunda campanha eu fiz ali, na hora do café da manhã, olhando para aqueles tons. Eu falei, gente, e se eu fizer isso, né, transferir isso para o cabelo? Tom de caramelo, de café com canela, eu já imaginava. Fiz e tudo, ficou lindo. Quando eu levei a proposta para Cadivel, eu percebi que eles não, sabe, não fazia sentido para elas. Fazia para Dani, né? A Dani falou, eu estou toda arrepiada, faz sentido e tudo. Mas mesmo assim, elas abraçaram, né? Tudo, fizeram acontecer. E aí, eu não ia. A Adelaide que falou assim, Cris, por que você não Coloca esse cabelo. Não coloca esse cabelo? Esse cabelo tá lindo, o cabelo de uma crespa maravilhosa que eu tinha feito. E aí, gente, fui indicada para o prêmio Beleza Experience lá, da Beleza na Web, e fui a vencedora. Maravilhosa. Então, assim, gente, merecido. tanta coisa maravilhosa, sabe? Que eu até esqueço. Graças a Deus, essa coisa Foi boa. muito bom, assim. Foi eu acho mesmo. que tudo valeu a pena. Hoje eu sou uma mulher que, quando eu penso que eu comecei com apenas um assistente, e hoje eu tenho um time de quase 100 pessoas Olha ali, isso. sabe? 3 salões. 3 salões, e você... Dando curso. Eu tô trabalhando bastante, sabe? Eu tava falando que eu tô em outro momento da minha vida, tô numa fase de uma nova plantação, só que agora é diferente, né? Agora eu não passo mais fome, não passo mais frio, meu filho tá do meu lado. Então, assim, é outro momento da minha vida, é um momento de glória. Sim. É um momento de Você glória. merece. E só agradecer, né, Cris? Ah, Só sim. gratidão. Só gratidão. É isso. Só gratidão. Parabéns demais, Parabéns. assim. Tudo que você tem é porque você merece, né? Obrigada, Você foi muito Lili. atrás. Obrigada por compartilhar aqui. Eu acho que todo Sim. mundo vai se Nossa, sentir muito é, inspirado aqui gente. pela sua história. É lindo Obrigada, demais viu, e meninas? é uma lição, né? Da gente nunca desistir. É, exatamente. Outro dia, não sei se você lembra, mas logo no começo que você começou, eu tava falando da dificuldade, disso, e eu falei, gente, vocês não podem desistir nunca. Eu concordo com o que a Renata falou. Eu, sinceramente, é porque tinha que ser hoje, mas esse podcast, ele é... Quantas mulheres não gostariam de estar aqui falando das dores, das vitórias e dos sonhos delas? Sim. Então, assim, vocês inspiram muita gente. Vocês, dentro do universo de podcast, são inspiradoras, né? Fazem as pessoas sonhar. Então, Bom, não né? desistam dos sonhos, Não nem de desistir. vocês, nem dos outros, porque Ai, muita gente obrigada. gostaria de estar E aqui. é legal que a gente dá voz pro sonho das pessoas, Exatamente. pra vida das pessoas, né? É o nosso É o papel. nosso propósito. E A eu gente acho tá aqui que- pra isso, sabe? Servir, assim. E é o que eu mais peço, assim, a Deus, que eu seja veículo de coisas boas. Acho que Deus tá fazendo E tá isso, sendo. né? Porque quando eu conto a minha história e eu vejo você se emocionar, cara, você poderia somente ouvir, né? De alguma forma você acaba se envolvendo com a minha Claro. história, como se envolveu com o com o Uhum. da Renata, né? Então, assim, é muito bonito de ver. É Sim, muito tá. real. E a gente real. aprende muito, Eu já Cris. participei de um podcast e eu não participaria novamente, Uhum. sabe? Não participaria. Uhum. Eu acho que tem que ter esse olhar de admiração. Sim. Não chamar por chamar. Sim. Lógico. Tem que ter uma admiração. Sim. Então, eu E sou a muito gente grata. fica assim, Obrigada. aprendendo aqui, babando, porque é o que a gente fala. Cada podcast a gente sai assim com uma surra de aprendizado, sabe? Assim, E energia, e força, e mais garra, assim, pra gente continuar. Porque Deus tá vendo que não é fácil. Não, e por isso Não, Mas a exatamente. gente tá ganhando cada lição, assim. Exatamente. Né? Mas olha, Adelaide, cara, não tá fácil. Eu também concordo com o que a Renata falou. Não tá fácil. Hoje eu tento falar para as pessoas, gente, eu tô exausta. Eu tô exausta de estar trabalhando. Ah, é bonito ter 3 salões. Cara, dá um trabalho danado. Né? Então, assim, não tem beleza nisso. É. Você tá exausto, você se dedica.
é agenda, é ação, é isso, é aquilo, de 3 lugares. Então, assim, pode até parecer bonito, mas não é fácil, né? Então, assim, eu tô me dedicando bastante e é isso, não tá fácil pra ninguém. Uma coisa que eu também tento não mostrar de jeito nenhum é que é um mar de rosas, sabe? Que é tudo perfeito. Porque a gente vive num momento de muitas mentiras também, sabe? De muitas mentiras. Isso causa doença, né, nas pessoas, assim, frustrações, ansiedade. Porque as pessoas estão se comparando muito, né? A comparação tá matando, né? E eu acho que essa questão, assim, de você também querer pegar carona no momento do outro. Gente, isso é péssimo. É péssimo. Você... Tem muita mentira, gente. Tem muita mentira. É isso. Não se iludam. Não se iludam. Eu acho que é bom pra todo mundo, né? Vamos pedir pra eles compartilharem. Gente, por favor, compartilhem essa história maravilhosa. Se alguém ainda não conhece, né? Porque Cris é muito maravilhosa. Você já tem aí uma legião de pessoas que te admiram, assim, é muito bonito de ver nos eventos, assim, eu gosto muito de participar. Me convida sempre que eu vou estar te aplaudindo. É o meu maior prazer ver vocês brilhando lá no palco, então eu tive a honra de estar lá no seu primeiro curso, eu vi sua emoção no ensaio, na hora que você subiu no palco, e agora você vai estar no Hair Festival, um super evento. É mesmo, um super evento. É um sonho, né, também. Do lado do Rafael, que é uma pessoa que você super admira, que tem muita participação na sua história também. E detalhe, eu vou ser a única mulher. A única mulher, né? Então, é muito grandioso, é muita responsa, né? Lá tem muitos nomes. Mas eu sempre fico falando, né? Cadê mais mulheres? Cadê mais mulheres na Cadivel? Cadê, sabe? Então a gente precisa se fortalecer. Com certeza. Precisa sim. É nosso papel. Né? É isso. Muito obrigada. Você, Cris, mais uma vez. Você sempre te agradecer. Obrigada a vocês por assistirem. Compartilhem também. Manda pra todo mundo. Para que outras pessoas também se inspirem e tenham força, né? De falar, não, eu não vou desistir. Porque desistir é o mais fácil. Para muitas mulheres, assim, que a gente consiga tocar muitas mulheres, assim, com essa história. E que vocês ganhem força, a força dessa mulher aqui, ó. É isso. Beijo!